Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, meus amigos, meus irmãos, ao Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz. É sempre uma alegria renovada esse nosso encontro, um encontro semanal, o encontro em família, o encontro com Jesus, Jesus no Lar. Oportunidade para nós pensarmos e sentirmos Jesus entrando em nossos lares, sentando conosco para o nosso estudo, para as nossas reflexões. Não esqueçamos o recipiente com a água que será fluidificada durante o estudo pelos guias espirituais. Então, como é de praxe, vamos fazer a leitura preparatória do Vinha de Luz, livro Vinha de Luz, o Espírito Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier. É a mensagem 112. Ciência e temperança. E a ciência, a temperança. A temperança, a paciência. A paciência, a piedade. Pedro, capítulo 1, versículo 6. Quem sabe precisa ser sóbrio. Não vale saber para destruir. Muita gente, aos primeiros contatos com a fonte do conhecimento, assume atitudes contraditórias, impondo ideias, golpeando aqui e acolá, semelhantes expositores do saber nada mais realizam que a perturbação. É por isso que a ciência, em suas expressões diversas, dá mão forte a conflitos ruinosos ou inúteis em política, filosofia e religião. Quase todos os desequilíbrios do mundo se originam da intemperança naqueles que aprenderam alguma coisa. Não esqueçamos, toda ciência, desde o recanto mais humilde ao mais elevado da terra, exige ponderação. O homem do serviço de higiene precisa temperança a fim de que sua vassoura não constitua objeto de tropeço, tanto como o homem de governo necessita de sobriedade no lançamento das leis, para não conturbar o espírito da multidão. E não olvidemos que a temperança, para surtir o êxito desejado, não pode eximir-se a paciência, como a paciência, para bem demonstrar-se, não pode fugir à piedade, que é sempre compreensão e concurso fraternal. Se algo sabes da vida, não te precipites a ensinar como quem tiraniza, menosprezando conquistas alheias. Examina as situações características de cada um e procura, primeiramente, entender o irmão de luta. Saber não é tudo, é necessário fazer. E para bem fazer, homem algum dispensará a calma e a serenidade, imprescindíveis ao êxito, nem desdenhar a cooperação que é a companheira dileta do amor. Grande ensinamento. A gente, lendo essas mensagens, essas reflexões de Emmanuel, aqui e acolá a gente está se identificando, né? Aqui mostra exatamente que todos os serviços são relevantes, desde o mais simples ao mais complexo, mas que todos necessitam de, como ele diz aqui, né? De perseverança, de temperança, de paciência e humildade. Humildade porque não podemos desfazer do conhecimento, da experiência do nosso semelhante, achar que temos mais condições do que o outro, né? Em suma, Emmanuel nos traduz esse ensinamento. Então, meus amigos, façamos agora a nossa prece. Vamos elevar-nos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre Senhor, com a
ajuda dos guias espirituais que venham a ter conosco nesse momento de reflexões. Amado e Divino Mestre, recebei os nossos corações com o intuito de estudar os vossos ensinamentos, de compreendê-los, e fortalece-nos para que possamos, a cada dia, buscar a vivência desses ensinamentos. Que não nos falte fé, esperança, perseverança em nossa caminhada terrena. E que apesar das dificuldades e dos tropeços, nós possamos continuar nessa trajetória terrena que Deus nos concedeu como forma de aprimorarmos o nosso eu interior. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, nós estamos estudando o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos na parte das instruções dos Espíritos. E hoje, o Espírito, ele se coloca como Espírito protetor. Ele traz reflexões sobre a fé e a caridade. Quando ele fala na fé, não se trata daquela fé simples, não, de acreditar. Acredito, creio, mas que é um pouco superficial. Ele se refere à fé como sendo a verdadeira força que emerge do íntimo da criatura, porque existe o desejo ardente pela confiança. É uma convicção que a pessoa tem e que isso significa fé. A fé é extremamente importante para manter uma ordem social capaz de fazer com que as pessoas, as criaturas, sejam felizes. Porque a fé, segundo ele, conduz à caridade e que desenvolve em nós o espírito de solidariedade. E isso faz com que as divergências que tanto separam as pessoas sejam eliminadas. É necessário o concurso da fé para que se consiga praticar a verdadeira caridade. É uma prática que exige, a caridade é uma prática que exige abnegação e sacrifício dos interesses nossos, dos interesses egóicos. É um devotamento esse que só a fé é capaz de inspirar, certo? Então, a caridade, ela exige abnegação e sacrifício dos nossos interesses, do nosso ser egóico. Você se devota a uma causa, a uma ação, às pessoas, e para isso você não pode ter uma postura egoísta. E é a fé que vai dar exatamente essa inspiração para que a caridade seja impulsionada. Mas ele fala também que a caridade, ela é raciocinada, deve ser raciocinada por ser exatamente... Essa fé raciocinada, ele coloca como sendo importante, porque vai se apoiar em fatos e na lógica. E quando se apoia em fatos e na lógica, não vai existir nenhum tipo de obscuridade. A criatura crê porque compreende, porque tem certeza no que está acreditando, tem certeza naquele fato, e quem crê nesse sentido, crê porque tem conhecimento, porque compreendeu. Então a fé raciocinada é exatamente essa.
Tem os fatos, tem a lógica, e você compreende. E compreendendo, essa fé vai ser uma fé muito mais fortalecida, muito mais assim verdadeira. Não é crer por crer. Você crê por crer, no próximo obstáculo, surgindo uma dúvida, você já não crê mais. Também tem isso. Então, é por isso que os espíritos dizem: a criatura crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza daquilo que não compreende. Daí isso é importante, essa fé raciocinada. Então, meus amigos, é natural que o homem, que a criatura humana, que todos nós busquemos a felicidade, busquemos a solução das nossas dificuldades, das nossas vicissitudes. Isso faz parte do nosso crescer. Mas para que a gente atinja a perfeição, para que a gente atinja a felicidade, é necessário, isso ocorre à medida que nós nos preocupamos com o nosso próximo, com o nosso semelhante. À medida que nós procuramos nos doar ao nosso semelhante, através das mais variadas formas, né? De se fazer o bem, de desenvolver essa preocupação com relação às condições do nosso próximo, porque a miséria, ela está vinculada à falta de caridade. A falta de caridade que não nos deixa ver o nosso próximo, compreender a situação do nosso próximo. O que é que está por trás, por exemplo, daquele necessitado, daquela pessoa que está mendigando, por exemplo, está pelas ruas, e a gente sempre, ou vez por outra, taxa de desocupado, que não quer trabalhar, as pessoas não querem mais trabalhar, querem viver da ajuda dos outros. A gente não sabe a história de vida por trás dessas criaturas. Aí a gente não se preocupa. Não se preocupa porque estão passando fome, porque estão pelas ruas, estão dormindo ao relento. São inúmeras situações, inúmeras causas, né? A gente não compreende que aquele que está explorando, que aquele que está mentindo, é duplamente necessitado, material e espiritual. É o ser espiritual ainda tão em atraso, e se submete a determinadas condições de vida. E por que ele não quer trabalhar? Falta oportunidade? Ele tem alguma patologia que lhe dá desânimo, que lhe dá... pode ser até o estado depressivo, por que não? Essas doenças emocionais e mentais acarretam a todas as criaturas. Então, há por trás... dessas pessoas, que a gente diz que são pessoas são desocupados, são vagabundos, são exploradores, existe às vezes uma história muito triste, além de vivências passadas muito dolorosas. Eu tenho um amigo que faz um trabalho com morador de rua, ele diz que é impressionante as histórias dessas pessoas. As experiências que essas pessoas tiveram, difíceis, dolorosas, e que fizeram com que eles chegassem a essa situação. Diz que é um campo de grande, assim, para estudo, para avaliação, porque não é fácil. Então, a caridade, quando nós praticamos, quando nós nos voltamos para o bem-estar do próximo, estamos, sobretudo, aliviando as nossas dores, as nossas dificuldades. Existe uma repercussão em nós mesmos. Então, a caridade sempre foi colocada pela espiritualidade como uma bênção para quem pratica, né? E como altamente necessário essa caridade, essa nossa ação voltada para o nosso semelhante. Nosso semelhante que é carente materialmente, que está inserido numa miséria, mas principalmente numa miséria espiritual e moral.
e que necessita de toda uma compaixão, de toda uma ação da nossa parte. E nós vamos encontrar aqui na sequência da Fé e da Caridade, os espíritos Elizabeth de França e Lamennais, eles colocam suas instruções com relação à caridade para com os criminosos. Então ele diz o quê? Ele diz: a verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que se dá. Mesmo que essa esmola esteja revestida assim, de palavras de consolação, né? Que a caridade, ela sublime, eles colocam caridade sublime. Ela consiste também na benevolência. A benevolência é concedida sempre. É muito necessário que exista a benevolência como uma forma de caridade. E a benevolência é concedida sempre, né? Eles frisam isso. E em todas as coisas, ao nosso próximo, com palavras de amor, de consolação, de encorajamento. Da mesma forma que a oportunidade de salvá-lo diante da morte não deve ser desperdiçada. É aquela questão. O criminoso, ele está morrendo, ele está no precipício, ele está sendo afogado, qualquer situação. E às vezes a pessoa não faz nada para salvá-lo, deixa morrer. É um bandido a menos na sociedade, né? Se diz. É uma frase muito dolorosa e que vai exprimir exatamente essa visão de que o ser humano é apenas um ser físico. Então, nem todo mundo tem esse entendimento, porque muitas vezes o gesto de salvar aquela criatura faz toda a diferença na vida dele. Ele se transforma, ele passa a refletir nessa bênção que ele recebeu. E por quê? Como é que a gente deve ver o criminoso? Então o Espírito diz: como um doente da alma, um enfermiço da alma, como todos nós ainda somos. Não esquecendo que são filhos de Deus como nós somos, criados da mesma forma, com a mesma destinação, e que se encontra tão enfermiço que está perdido pelos desvios da vida terrena. E diz mais: a violência que aí está, isso há quanto tempo? Eles disseram isso? 1862, né? Que foi o período da codificação. Como é atual, né? Muito atual. A violência é fruto do desamor, do egoísmo e da indiferença para com o nosso próximo. Mas será que um dia o crime, a violência vai desaparecer? Sim, vai desaparecer quando a criatura humana tiver aprendido a fazer ao próximo o que deseja que lhe seja feito. Porque é necessário que nos sintamos como irmãos, para que nos sintamos como filhos do mesmo Pai. E vai desaparecer exatamente quando isso acontecer, quando passarmos a obedecer os ensinamentos de Jesus, não estabelecendo diferença entre si e a ninguém desprezando. O gesto de caridade, o bem que se faz a alguém, ele é muito forte, é muito significativo. Desperta naquela pessoa considerada má, amarga, sem acreditar na vida, vai despertar, pode sim despertar um sentimento elevado. E a partir daí, ele busque renovar-se, ele deseje mudar de vida, deseje se libertar daquelas amarras que os deixam numa situação bastante complicada, bastante difícil. Mas convenhamos, é muito difícil alguém que mergulha na criminalidade, que passa a vivenciar esse clima de maldade, de desamor, essa frieza com relação ao seu semelhante, num contexto
onde tudo converge para que ele permaneça nessa situação. É extremamente difícil alguém ir para uma cadeia e sair de lá com bons propósitos. Primeiro, porque as condições dos presídios são lamentáveis. Não são condições para uma criatura humana. Ah, mas ele não merece. Assim é muito bom o Estado, o nosso dinheiro dá do bom e do melhor. E como é que essa pessoa vai se reequilibrar? Muitas vezes ele é vítima de uma sociedade injusta, egoísta e cruel. Porque nasceu numa família pobre, na miséria, sem voz, sem direito, e se vê aprisionado pelos vícios. Ele não tem uma referência na família, um pai que seja o seu referencial, e ele vai encontrar isso no traficante. O referencial dele, vê aquele traficante, aquele homem forte, dizendo: você é importante para mim, você vai ser o meu soldado, vai fazer isso. E depois que entra, se torna bastante complicado. Então a gente não sabe a história de vida dessas pessoas. E a sociedade converge exatamente para piorar, para reforçar essa situação. Ah, mas é incorrigível. Mas façamos. Porque o que lhe for ensinado, o que lhe for repassado, as experiências que ele vai ter de pessoas praticando bem, praticando exatamente a caridade, isso vai ficar na sua consciência, esse ensinamento, e ele vai trazer na próxima encarnação. Mas nós vivemos num mundo de muito egoísmo. Não é fácil viver num clima de agressão, de violência, mas é necessário o empenho das autoridades e de cada cidadão contribuindo para que essa situação seja amenizada, para que haja medidas de reabilitação, de corrigenda para essas pessoas, mas de forma digna. Como é que uma pessoa vai se reabilitar indo para um ambiente deplorável? Junto com outros que têm mais experiência, vai sair de lá pior, com o que vai escutar, com as orientações que vai receber. É uma situação complexa, muito complexa. Então, na dúvida, não tenhamos dúvida. Façamos o bem. Façamos a caridade sempre. Não vamos estabelecer critérios no sentido de que esse eu vou ajudar, esse grupo será beneficiado, mas aquele outro não, porque o próprio olhar já diz que tem muita maldade. É uma pessoa muito revoltada, não vale a pena. Então, vamos fazer o que Jesus nos ensina, o exemplo que ele nos deu, amparando, convivendo com criminosos dos mais variados tipos. Mas ali ele permaneceu firme, ali ele permaneceu porque sabia da condição evolutiva de cada um, o estado de cada um, os comprometimentos de cada um, mas que precisava investir nessas criaturas, com a sua palavra, com a sua orientação, com o seu gesto. E cada um ia receber de acordo, o entendimento seria de acordo com essa condição moral e espiritual, mas que essas sementes não se perderiam, ficariam com eles. E isso iria ser trabalhado na espiritualidade, e isso iria vir à tona, emergir nas próximas encarnações. Então, aqui nós temos as reflexões sobre a fé impulsionando a caridade sendo uma chama
uma luz, uma chama de luz essencial na vida da humanidade, por contribuir exatamente com a fraternidade, a solidariedade, por contribuir para que as pessoas se sintam irmãs, para que as pessoas compreendam que a paternidade verdadeira é só divina, somos todos filhos do Pai, independentemente da nossa condição evolutiva, da nossa condição de vida terrena. Então é necessário esse entendimento e começar a prática do bem, a prática da caridade a partir do seio familiar, tolerando, compreendendo, tendo compaixão dos outros e estendendo essa ação a todas as criaturas com as quais nós vamos conviver durante a nossa jornada. Então fica a reflexão. Nós estamos assim encerrando o capítulo de número 11 e fica a sugestão para que possamos fazer nossas reflexões a partir das reflexões de hoje. Que a semana seja uma semana em torno dessas reflexões. Então, é hora de fazermos as nossas vibrações, elevar nossos pensamentos e corações ao alto, a Deus, a Jesus, aos guias espirituais, para que recebam a nossa energia de amor, rogando pela paz e fraternidade entre as nações, nos lugares mais remotos de guerras, de conflitos, de exploração, de dominação. Rogar para que os governantes tenham mais justiça social, pela coesão do movimento espírita em torno do Evangelho do Cristo e da codificação. Rogamos, Senhor, por cada um de nós, por nossos familiares, pelas famílias em geral, para que o Evangelho de luz chegue a esses lares, iluminando a todos, impulsionando a sua vivência. Que a vossa graça, meu Deus, venham em forma de bênçãos, de paz, saúde, amor, iluminando os nossos passos, a nossa caminhada, os nossos caminhos em geral. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome. No louvor, Senhor, de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, para que assim a vossa vontade se cumpra aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do Espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que assim reine a paz, o entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho no Lar desta noite, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.